E aí galera, bom, primeiro de tudo eu sei que eu sempre coloco um aviso no início do vídeo alertando sobre possíveis gatilhos. Só que dessa vez eu queria reforçar esse aviso porque esse caso é bastante tenso. Ele foi complicado até pra eu começar a estudar, eu demorei um pouquinho e olha que nem tem tanta informação disponível sobre esse caso, tanto na internet quanto em livros. Que assim, eu acho que de todos os casos que eu já estudei aqui pro canal, esse foi o caso que teve mais crueldade, e eu não tô brincando. Quero pedir também que se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque como eu disse já em todos os vídeos que vocês estão vendo aí recentemente, eu tô sempre fazendo enquete e perguntando opiniões de vocês sobre quais casos falar aqui. Então, por favor, me sigam lá e sempre votem quando eu fizer enquete, porque eu faço conteúdo pra vocês, então eu quero saber o que vocês querem ver. Também quero pedir pra você já deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, porque como eu faço conteúdos bastante pesados, raramente o YouTube gosta de divulgar conteúdos assim. Então, o joinha de vocês me ajuda aqui mais do que o suficiente. Também, claro, se for do interesse de vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações. Eu tô fazendo tudo certinho desde que eu comecei lançando um vídeo por semana, então ativa as notificações e se inscreve aí pra você sempre saber quando eu for postar vídeo aqui. E vamos agora falar sobre esse caso, alertando mais uma vez que é bem tenso, então se você não quiser saber, por favor, feche esse vídeo agora. Mas se você tem estômago forte, vamos lá. Antes de tudo, deixa eu dizer uma coisa, esse vídeo provavelmente vai ficar bem curtinho, mas é porque a grande maioria dos envolvidos nesse caso, a grande maioria não, todos os envolvidos nesse caso são pessoas menores de idade e no Japão, quando o crime envolve pessoas menores de idade, raramente muitas informações sobre esse crime vaza pra mídia pra proteger os envolvidos, mesmo que os envolvidos, como nesse caso, sejam uns baitas de uns filhos das putas. Mas enfim, o que saiu sobre esse caso foi muito pouca coisa e o que saiu realmente só saiu porque esse foi um caso muito notório mesmo no Japão. Basicamente, eu só consegui encontrar coisas sobre esse caso no livro 501 Crimes Mais Notórios, tá aqui. Eu não vou tirar ele porque, enfim, eu não tô a fim de arrumar, mas eu vou deixar a capa aqui do lado, caso vocês tenham interesse. Eu acho que ele não tá mais sendo vendido em livrarias por aí. Eu ganhei esse daqui do sebo Diversa, mas provavelmente no estante virtual vocês acham ele. Enfim, a maioria das informações eu tirei daqui e pouquíssimas coisas diferentes eu encontrei em blogs na internet, porque esse caso realmente é muito escasso de informações. Porém, só as informações que saíram... Meu Deus do céu. Quero também alertar que, como eu disse aqui, esse caso é um caso japonês, então provavelmente eu vou me embaralhar um pouquinho aí na hora de citar os nomes. Não estranhem e não me julguem. Junko Furuta foi uma excelente e simpática aluna da escola Yashu Minami em Misato, no Japão. Ela não compartilhava dos mesmos gostos dos colegas dela na época, e eram os típicos jovens que tinham muito interesse em drogas, em sexo, em farra, e o fato de ela não se interessar muito por isso e ser uma aluna bastante excelente já causava bastante inveja ao redor dela ali na escola. Yoshi Miyano, que mais tarde, após o caso, mudou o nome dele para Yokoyama Hiroshi, 18 anos, era incrivelmente louco pela Junko. Ele era aficionado por ela, porém ele era conhecido como um valentão na escola e ela raramente passava perto de pessoas assim. E além disso, apesar da pouca idade, ele já estava envolvido com Yakuza, que é a mais poderosa máfia do Japão. E como a Junko não correspondia ao sentimento que ele tinha por ela, um belo dia ele decidiu então, com a ajuda de alguns amigos, se vingar dela. No dia 25 de novembro de 1988, a Junko deixou a escola em direção à casa dela, só que ela não imaginava que ela jamais chegaria em casa outra vez. Hiroshi, junto com mais 3 dos amigos dele, um deles chamado Joe Ogura, e mais tarde, após o caso, mudaria o nome para Joe Kamikaze, encurralaram a Junko no meio da rua e pediram pra ela ter uma conversa particular com ele. Obviamente, assustada, ela aceitou a conversa com medo de acontecer alguma coisa com ela, porém ela não tinha ideia de que fazendo isso ela começaria a viver os últimos 44 e piores dias da sua vida. Ao chegar na casa do Hiroshi, os 4 jovens deixaram claro pra Junko que a partir daquele momento ela era única e exclusivamente propriedade deles e que eles fariam o que quisesse com ela e que ela não teria mais direito de ir embora a partir dali. No primeiro dia de cativeiro, ela foi forçada a fingir que era namorada de um dos garotos pros pais dele, além de ligar para os próprios pais e fingir que não voltaria mais pra casa, que ela estava fugindo com alguém e não tinha mais interesse em
voltar. Naquele mesmo dia, ela foi estuprada seguidamente pelos garotos. Foi obrigada a comer baratas, beber a própria urina, se despir e se masturbar na frente deles. Além de ser queimada com isqueiros e ser obrigada a inserir objetos nos próprios genitais. Os pais do garoto, que obviamente não eram idiotas, obviamente começaram a perceber que aquela garota tava ali contra a vontade dela e que ela não era namorada de nenhum daqueles garotos. Só que pra vocês terem uma ideia de como o poder da Yakuza é grande no Japão, os próprios pais tinham medo do filho e resolveram fazer vista grossa e não falar nada pra ninguém. Inclusive, o filho chegou mesmo a ameaçar os pais e falar que se eles dedurassem, eles seriam mortos pela máfia. Daquele dia em diante, ela tentou fugir várias e várias vezes, e cada vez que ela fugia, ela era mais agredida fisicamente, mentalmente. Ai, olha, eles estupravam ela e espancavam com tudo, absolutamente tudo o que eles tivessem à mão. E eles continuavam introduzindo objetos nela, inseriram uma lâmpada nela. Galera, eles inseriram fogos de artifício nela, cortaram o mamilo dela com um alicate. Vocês entenderam agora o que eu quis dizer com gatilho? Eu tô dando mais uma chance pra vocês. Se vocês não se sentem bem ouvindo isso, por favor, fechem esse vídeo agora. Porque eu tô me sentindo mal de falar, eu só vou falar porque realmente eu já estudei e eu não quero ter passado por isso em vão. No 11º dia de cativeiro, ela foi espancada mais e mais e mais. Empurraram a face dela contra o concreto. Eles amarraram as mãos dela no teto e começaram a usar ela como saco de pancada, galera. Que essa garota não sofreu, e esse era só o 11º dia. E ela ia ficar 44 dias em cativeiro. Nesse 11º dia, o nariz dela já sangrava tanto que ela só conseguiria respirar pela boca. Sabe o que é halter? Aqueles halteres, aqueles pesos que a gente usa pra malhar. A gente não, pessoas que malham. Enfim, eles jogavam aquilo no estômago dela. A partir daí, o estômago dela não tava aguentando mais nada, e toda vez que ela ia beber ou comer alguma coisa, ela botava pra fora, obviamente. Ela tava muito ferida internamente. Nesse mesmo dia, ela tentou fugir novamente, só que ela foi punida com várias queimaduras. E inclusive eles jogaram álcool nas pernas e nos braços dela e acenderam o fósforo pra punir ela por tentar fugir. No 20º dia, ela ainda não conseguia andar por causa das queimaduras, e eles inseriram mais fogos de artifício no ânus dela e acenderam. Isso causou nela uma grande hemorragia e ela foi forçada a dormir naquele mesmo dia do lado de fora, na varanda, porque tava muito frio e eles não iam perder a oportunidade de humilhar ela e fazer ela sofrer ainda mais. 30º dia, eles jogaram cera quente no rosto dela, eles furaram os mamilos dela com agulhas. Lembra que eu disse que arrancaram o mamilo dela com alicate? Então, nesse mesmo dia eles forçaram ela mesma a arrancar o próprio mamilo com o alicate. Ela já não conseguia mais urinar normalmente e ela tava tão machucada que ela demorou 1 hora pra se arrastar pouquíssimos metros em direção à escada. Os tímpanos dela já estavam completamente danificados e, inclusive, houve uma redução no tamanho do cérebro dela. 40º dia, faltando 4 dias para o fim, ela implorou que os sequestradores matassem ela porque ela já não estava mais aguentando, obviamente, viver tudo aquilo. E como resposta a isso, ela apanhou mais um pouco. No dia do ano novo, ela passa a virada sozinha, jogada no quarto, já que ela já não estava mais conseguindo nem se mexer. No 44º e último dia, ela tem o corpo mutilado mais uma vez com uma barra de ferro, e eles usaram como justificativa para isso um jogo típico lá no Japão. Ela sangrou pela boca e pelo nariz, tendo mais uma hemorragia. Queimaram o rosto dela com uma vela e por fim eles jogaram fluido de isqueiro, acenderam e tacaram fogo nela. Gente, essa tortura final durou 2 horas. Ela ficou ali sofrendo por mais 2 horas antes de finalmente entrar em choque e morrer. Que nesse caso eu acho que foi uma bênção, porque, né? Os 4 demônios alegaram que eles não tinham conhecimento de que ela estava tão ferida e que acreditavam que ela estava simplesmente fingindo. Sério, eles alegaram isso. Depois de 44 dias fazendo tudo o que eu acabei de escrever aqui. Aliás, muito mais, porque eu não descrevi todas as informações, porque nem tudo foi divulgado. E eles ainda tiveram a pachorra de dizer que achavam que ela tava mentindo. Eu fico... Olha, sinceramente, galera. Enfim, a morte dela ocorreu no dia 4 de janeiro e no dia 5 eles enfiaram o corpo dela em um galão com capacidade para 55 litros e encheram de cimento e depois livraram dele em Tóquio. Enfim, depois os próprios perpetradores alegaram que centenas de pessoas provavelmente sabia que a Junko estava presa e feita de refém na casa deles, mas ninguém fez nada. E também nunca ficou claro se as pessoas simplesmente sabiam ou se tiveram mais pessoas que participaram das torturas. O fato é que sabiam e ninguém fez nada. Enfim, esse
essas pestes foram presas e julgadas como adultos, o mínimo, né, que se esperava desse caso é que eles fossem julgados como adultos. Só que o tribunal no Japão sempre protege a idade quando eles são menores de idade. Nesse caso, houve uma exceção para aqueles 2 primeiros caras que eu falei lá no começo do vídeo, porque uma revista semanal lá do Japão divulgou a identidade deles, alegando que direitos humanos eram apenas para os seres humanos e não para os animais. E ó... Enfim, galera, todos foram presos, eles alegaram que eram culpados pra poder diminuir a pena. Só que, moral da história, nenhum deles ficou mais de 8 anos atrás das grades. Mas enfim, galera, eu acho que todo mundo aqui concorda que 8 anos pra um crime dessa natureza... Tô falando sério pra vocês, eu não me lembro de outro crime que tenha ficado tão angustiado de fazer pesquisa aqui, sinceramente... Não. O que aconteceu com ela foi tão brutal que quando a mãe dela ouviu, ela chegou a desmaiar, galera. Saber que os caras que fizeram isso com a tua filha não passaram mais de 8 anos preso é... sacanagem, né? Enfim, galera, já falei que como base pra esse vídeo eu usei aqui o meu 501 crimes mais notórios, mais alguns sites que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Teve um filme que foi inspirado nesse caso, se eu não me engano é de 2004, eu vou deixar aqui o pôster pra vocês. Eu não tenho certeza, porque eu sinceramente não quis assistir, porque só de ler o caso pra mim já foi suficiente, eu não quero ter nenhuma imagem visual pra me ajudar com a minha imaginação. Mas enfim, se você tem sangue forte e você acha que você aguenta assistir, pesquisa aí esse filme e assiste. O vídeo tá terminando por aqui, por favor me siga lá no Instagram, deixa o teu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações e eu volto na semana que vem.